Eu quero saudar cada irmão, cada irmã presente aqui conosco, você que nos encontrou na internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 5. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Até aí. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus presente, porque teu Espírito Santo está entre nós e em nós, e te pedimos, Deus, que nós possamos aprender de ti nessa noite tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, nesse texto que nós lemos, e em toda a carta de Filipenses, Paulo está exortando a igreja. Particularmente nesse texto que nós lemos, ele faz uma exortação a respeito da unidade. E é interessante que Paulo está falando aos convertidos. Aqui Paulo não está falando a pessoas que não conheciam Cristo, que não eram convertidos a Jesus Cristo. Ele estava falando com a igreja, os crentes, os irmãos que se reuniam para louvar, para adorar ao Senhor e que já haviam confessado a sua fé em Jesus Cristo. Isso já nos traz logo de cara um ensinamento, que estarmos na igreja, que porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, não quer dizer que nós estejamos prontos, não quer dizer que nós não tenhamos muito ainda o que aprender. Nós temos que buscar e nós temos que estar sempre atentos a desenvolvermos corações ensináveis, entendendo que nós precisamos sempre do ensinamento que vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos estar sempre com corações abertos, como cantamos aqui, como o texto nos traz com humildade, entendendo que precisamos ser ensinados, que precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Isso tudo tem a ver com conversão. Como eu já disse aqui várias vezes, a conversão é um processo diário. E é um processo que se dá na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nas coisas simples da vida, nas nossas tarefas da vida. Enquanto vivemos, nós estamos ou nós devemos estar nos convertendo. Diante de cada situação desafiadora que a vida nos apresenta. A nossa reação ou a nossa ação diante dos desafios da vida é que vai nos revelar ou que vai revelar se nós somos ou não verdadeiramente convertidos. Então, conversão, esse processo diário, esse exercício diário de olharmos para nós mesmos, de encararmos as nossas mazelas e as nossas dificuldades, as áreas das nossas vidas em que nós temos essa dificuldade. E em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, abrindo
mão das nossas deformidades, abrindo mão dos nossos pecados, todos os dias, confessando os nossos pecados, nos arrependendo todos os dias, e todos os dias buscando em Jesus Cristo a melhor versão de nós mesmos. Nós não estamos prontos, nós não estamos prontas. Nós estamos nesse processo de santificação. E a caminhada é difícil. Esse processo se iniciou lá quando nós aceitamos e declaramos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Mas ele se dá no dia a dia. E ele é constante até o dia em que o Senhor nos chamar. Até o dia em que estaremos frente a frente ou face a face com o Senhor também, como cantamos. Que somente lá, na presença do Senhor, na eternidade, nós haveremos de experimentar a santificação completa. Deixaremos esse nosso corpo que é corruptível e experimentaremos o corpo santo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas enquanto estamos aqui, precisamos ter a consciência de que é necessário lutar contra essas deformidades, lutar contra esses pecados e buscarmos a unidade no corpo de Cristo. E o que é então unidade? Há várias definições, mas nós podemos entender unidade então como uma ação coletiva com um objetivo comum. Uma ação coletiva coesa, uma ação coletiva onde haja integração, onde haja união. Unidade também não tem a ver com uniformidade. Não precisamos estar vestidos todos da mesma forma, falando todos da mesma forma. Não significa sermos todos iguais. Não significa que as diferenças devam desaparecer. Aliás, a unidade, quando ela acontece em meio à diversidade, ela traz mais ensinamento, ela é enriquecedora, ela é acolhedora, ela envolve a todos, nela tem espaço para todos, ela é inclusiva. Unidade significa que cada um abre mão do seu jeito de ser, do seu jeito de pensar, para caminhar junto, em favor de um bem comum, em favor do bem-estar de todos, para caminhar na mesma visão, no mesmo propósito, com a mesma intenção, para cumprir as metas estabelecidas, no nosso caso, para cumprirmos a vontade de Deus, para servirmos no reino de Deus, para sermos discípulos e discípulas no reino de Deus, que façam diferença nesse mundo. Unidade, portanto, é um assunto sério. E unidade é muito importante para Deus. Unidade é difícil de ser estabelecida, mas ela pode ser rompida muito facilmente. O texto que nós lemos fala a respeito da mente de Cristo, fala a respeito do sentimento de Cristo. E numa oração, eu posso assim dizer, Paulo diz aos filipenses que o desejo dele é que eles tenham, que a igreja em Filipos tenha o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. A essência da mente de Cristo era a humildade e o amor sacrificial pelo próximo. Já a essência na mente degenerada da humanidade é o egoísmo, é o orgulho. A vida de Jesus é o maior exemplo de humildade para todos nós. Ele, sendo Deus, apropriou-se da humanidade, esvaziou-se de si mesmo e veio até nós e se tornou um de nós. Ele se ofereceu como um sacrifício vivo para o perdão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida. E esses são os ensinamentos de Jesus Cristo para nós.
E nós entendemos então que quando nós estamos no meio da igreja, quando nós estamos vivendo essa comunhão, quando nós estamos na disposição de servir ao reino de Deus, de fazer os seus, de cumprir os seus propósitos, de servirmos ao Senhor, nós somos constantemente cercados de muitos perigos. Perigos que tentam afetar essa unidade, perigos que tentam corromper essa unidade, perigos que ameaçam essa unidade. E um deles, nós já falamos aqui, é esse egocentrismo gerado por um egoísmo. Porque as coisas têm que ser do meu jeito, se as coisas não forem do meu jeito, elas não estão certas. A opinião do outro pouco me importa, o que vale é a minha opinião, o que vale é que eu queira prevaleça. Esse tipo de atitude no corpo de Cristo só gera desunião, só gera discórdia, só gera morte. Uma outra questão que ameaça a unidade do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, é o orgulho. Eu não reconheço os meus erros, eu não reconheço os meus pecados. Eu tenho intolerância a respeito do outro. Eu não reconheço quem eu sou. Eu reconheço os defeitos, os pecados do outro. E me coloco como um santo ou uma santa. O orgulho é algo que tem ameaçado a unidade da igreja de Cristo. E o maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus, que sendo Deus, se humilhou. Foi servo. Uma outra questão que ameaça a unidade da igreja é o partidarismo. Paulo já nos alerta, né? Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo. De quem são? Somos todos de Cristo Jesus. Não há partidarismo. Pertencemos todos a Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo. Não há senhor nem senhora da igreja. Só Jesus Cristo. Não há donos da igreja. O Senhor da igreja é Jesus Cristo. E somente Ele. Paulo nos alerta no texto que nós lemos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Imagina, meu irmão, se eu considero a Carol, que está aqui na minha frente, superior a mim, e por consequência, a Carol me considera superior a ela, e assim acontecendo em toda a igreja. Estará tudo certo, porque nós teremos então o mesmo sentimento, não nos entenderemos como maiores nem melhores, nos entenderemos como iguais. E sendo iguais, nós poderemos caminhar unidos. Porque há tantos lá fora que precisam conhecer a Jesus Cristo. Há tantos que precisam da ação da igreja, da presença da igreja nas suas vidas, mas se dentro da própria igreja não houver essa unidade, como poderemos levar o amor de Cristo àqueles que ainda não o conhecem? Não pode haver partidarismo dentro da igreja. Todos nós precisamos estar do mesmo lado. E só há um lado na vida do cristão. É a cruz. É a cruz. É lá na cruz deixarmos todo o nosso orgulho, lá na cruz deixarmos todo o egocentrismo, lá na cruz deixarmos todo o partidarismo e fazendo tudo na obra do Senhor com humildade, entendendo que a glória é somente dele. Então Paulo escreve aqui aos filipenses alertando-os, porque os crentes ali até tinham o mesmo objetivo, mas eles não trabalhavam juntos, não sabiam trabalhar juntos, era cada um por si, cada um defendendo o que era do seu próprio interesse. Como
uma igreja pode prosperar, como uma igreja pode caminhar, como uma igreja pode cumprir os propósitos de Deus, se ela não reconhece que o outro é uma extensão de si mesmo. As ações dentro daquela igreja eram totalmente desordenadas. E eu já falei aqui várias vezes, Deus é um Deus ordenado, é um Deus organizado. Então a obra do Senhor tem que acontecer com organização. Nós damos sim total liberdade ao Espírito Santo de Deus. Ele é o Senhor da igreja e ele tem total liberdade. Mas em toda a palavra, nós percebemos como Deus era um Deus organizado. Mas as ações lá na igreja de Filipos eram desordenadas. Cada um ou cada grupo fazia as coisas do modo que eles entendiam que deveriam ser feitas e achavam que tinha que ser do seu jeito, porque o seu jeito era o melhor. Não havia neles a humildade de reconhecer que o outro poderia ter uma ideia melhor, que a ação do outro poderia ser mais produtiva. Não havia um olhar para o bem comum. Eles não se submetiam à vontade de Deus. Não se entendiam dependentes do Senhor Jesus. Por isso a obra de Deus não avançava. E a obra de Deus não avança quando cada um está caminhando para um lado. É como se nós tivéssemos aí uma corda, como um cabo de guerra, né? Cada um puxando para um lado e não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos caminhar juntos, com o mesmo objetivo, mas caminharmos juntos. Na vontade de Deus, nos propósitos de Deus. Buscando os interesses do Senhor, buscando aquilo que agrada ao coração do nosso Deus. E há ainda um outro item, entre tantos que eu poderia trazer aqui, mas um outro item que também ameaça a unidade da igreja. É o autopastoreio. Pessoas que não se abrem para serem ensinadas. Pessoas que não se abrem para serem orientadas. Pessoas que acreditam que não precisam viver em comunidade. E também pessoas que, apesar de viver em comunidade, entendem que não há nada mais para aprenderem. Isso é uma ação maligna, isso é um sofisma, isso é um engano de Satanás sobre as nossas vidas. Sempre há o que ser aprendido. Precisamos aprender, estarmos com os corações abertos para aprender. E precisamos congregar. Não há como vivermos uma espiritualidade sozinhos. Hoje em dia, com tanto acesso que nós temos à internet, às vezes nós achamos, ou às vezes alguns acham, que ouvir um culto por um canal de internet, ouvir uma palavra por um canal de internet, é o suficiente. Mas a palavra do Senhor nos garante que não. Lá em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, esse dia com letra maiúscula, se aproxima. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Se eu não estou caminhando em comunidade, se eu não estou congregando, como eu posso saber o que está acontecendo no meio do corpo de Cristo? Como eu posso entender que aquilo que está acontecendo comigo, de repente está acontecendo com um irmão também, e nisso caminharmos juntos e sermos fortalecidos?
Então é um grande engano que Satanás está colocando na mente e nos corações, dizendo que é possível viver uma espiritualidade lá da minha casa, simplesmente acompanhando cultos, ouvindo palavras pela internet, não tendo uma comunidade onde eu congregue, onde eu faça parte daquele corpo, onde eu trabalhe ali para o reino de Deus, onde eu seja exortado, onde eu seja admoestado, onde eu aprenda, onde eu seja ensinado. Isso é um grande engano. Uma ameaça para a unidade e para a própria igreja de Cristo. Mas quando nós compreendemos a essência e a necessidade da unidade, nós experimentamos nas nossas vidas alguns privilégios, algumas consequências na vivência dessa unidade. E a maior delas nós encontramos no Salmo 133, que diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, quando nós vivemos em unidade, a bênção do Senhor é abundante e é vida para sempre. Não há morte, há só vida, apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das provações. Quando eu vivo em unidade com o meu irmão, há vida para sempre. A vida é para sempre. As bênçãos do Senhor são ordenadas para sempre, em todo o tempo. E por isso nós vencemos as dificuldades, por isso nós seguimos em frente, por isso nós continuamos caminhando. Porque o Senhor está conosco. Em João 17, 22 e 23, diz assim: a fim de que todos sejam um, como, palavras de Jesus, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Versículo 23, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade é condição para testemunharmos a Jesus Cristo, para que o mundo creia em Jesus Cristo. A unidade é característica de quem experimenta um relacionamento profundo com Jesus Cristo. A unidade é necessária para que nós possamos apresentar Jesus Cristo às pessoas, para que a salvação de Jesus Cristo alcance aqueles que ainda não o conhecem. Atos 2:44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade promove um vínculo da fé. A unidade promove a amizade. Eu não sei vocês, mas eu tenho poucos amigos, porque a gente tem que diferenciar, né? Amigos de colegas. Eu tenho poucos. Mas todos os amigos que eu tenho, eu conheci dentro da igreja. E eu louvo a Deus por isso. São amigos de uma vida. Amigos que estiveram comigo nos momentos mais difíceis. Que estão comigo nos momentos mais difíceis. E que também fizeram parte dos momentos de maior alegria na minha vida. Mas isso só é possível quando a gente experimenta a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão. Então, unidade permite vínculo de fé e de amizade. E há vários outros textos que você pode anotar e ler depois. Efésios 4, do 2 ao 3. Lá você vai perceber que nós nos tornamos, através da unidade, suporte um dos outros. E há também um relacionamento maior com o Espírito Santo de Deus. E finalmente no texto que nós lemos, Filipenses 2, Paulo diz: completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Viver a unidade em meio à diversidade. Somos diferentes, sim. Mas pensamos as mesmas coisas, porque a palavra nos diz o que deve ocupar o nosso pensamento. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão fundamentados no caráter de Jesus Cristo. E nós aprendemos então a amar como Jesus Cristo ama. E nós somos encorajados e nos tornamos também encorajadores de outros. São promessas, nós vemos aqui as consequências de uma vida em unidade, são promessas, que foi para aquele povo naquele tempo e são promessas para nós hoje. Então nós precisamos lutar e nós precisamos nos opor a todo espírito de facção. Nós precisamos lutar e precisamos nos opor a todo espírito de divisão interna, sabendo que juntos nós somos mais fortes e sabendo que juntos nós poderemos chegar mais longe. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor. Reconhecer o seu coração. Se você tem vivido essa comunhão, se você tem promovido a unidade dentro do corpo de Cristo. Franklin, enquanto você ouve essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar aquilo que você pode fazer para promover essa unidade. Ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore pela igreja de Cristo, para que essa unidade seja uma realidade. Porque há uma missão para todos nós. Essa missão é de Cristo, mas Ele permite que nós participemos dela. Um Cristo, um Deus, que sendo Deus, que tendo todo o poder, decidiu espontaneamente esvaziar-se de si. Esvaziar-se desse poder, não da sua divindade, mas desse poder. E entregou-se por nós. E morreu por nós numa cruz. Todas as vezes que nós deixamos de praticar e de viver a unidade, nós estamos crucificando Jesus Cristo de novo. Nós estamos dizendo para o mundo que o sacrifício de Jesus Cristo não valeu a pena. Então que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar em nossos corações e nos levantar como uma igreja forte, como uma igreja que reconhece o grande preço que foi pago e que não tem medo de pagar o preço que for para que a vontade de Deus se cumpra e para que a unidade prevaleça. Por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui
que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos, Senhor, vem nesse momento e sonda os nossos corações, Pai. Nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor, como cooperadores da Tua obra. Nós queremos ser encontrados por Ti, Senhor, como pacificadores, Senhor. Homens e mulheres que promovem a unidade do corpo de Cristo, ó Deus. Homens e mulheres que caminham, Senhor, na mesma direção, com os mesmos propósitos. O propósito de que o Seu nome seja engrandecido, o propósito de que pessoas sejam salvas. Esse é o nosso propósito maior, Senhor. Que todos confessem ao Senhor, que todos se rendam ao Seu senhorio, ó Deus. Então, em nome de Cristo Jesus, que nessa noite, Deus, nós possamos receber de Ti toda orientação e toda instrução, Deus. Para que isso aconteça, para que isso se torne uma realidade, uma verdade nas nossas vidas. Olha para cada um de nós, ó Deus, para a Tua igreja, em particular para a Tua igreja que se reúne aqui, Senhor. Metodista Central em Taubaté. Olha para nós, Senhor, e nos ensina, Deus, a sermos um só corpo, aonde Jesus Cristo é a cabeça. Que nós possamos caminhar, Senhor, debaixo das Tuas orientações, debaixo da Tua vontade, Senhor, em obediência e humildade, Senhor. Reconhecendo sempre o outro como superior a nós. Amando, Senhor, como somos amados por Ti. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Ajuda-nos nessa tarefa, Senhor. Que não é fácil, mas é possível, Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amado irmão, amada irmã, vamos continuar orando pelos nossos idosos, orando por toda a igreja de Cristo, orando pelos enfermos. Em nome de Jesus. Eu quero pedir para você também que você ore de modo particular por algumas questões, algumas intenções que eu tenho colocado diante do Senhor, para que o Senhor confirme isso no meu coração, para que o Senhor confirme isso diante da liderança da igreja, para que nós possamos fazer e caminhar segundo a vontade de Deus e particularmente a vontade de Deus para a nossa igreja. Então ore por essa igreja. Estamos nos aproximando do aniversário. Em novembro, completaremos 133 anos de vida e missão. Então vamos, 133, 134? 33, né? Então vamos orar, para que o Senhor continue nos usando, para que o Senhor continue nos ensinando. Que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos ser luz do mundo. Não só de fala, mas de fato e de verdade. Vamos receber a bênção? Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Alcance aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, de igual modo, alcance todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém e amém.